Qual tipo de apartamento é esse e como é que foi encontrar isso aqui? Eu era a pessoa que ficava mais incomodada por morar num apartamento pequeno. Eu fiquei com muito medo, porque em Portugal eu cheguei a tomar um golpe uma vez. O apartamento, quando ele é entregue sem móvel algum. É novo mesmo, zerado. Novo. Nós tiramos os plásticos de tudo. Porque, eu saí do Brasil pra ter uma qualidade de vida melhor. Eu já tava aqui há 2 anos e sempre morando em lugares ruins. Normalmente, várias casas aqui têm apenas um frigobar. É o sonho de qualquer pessoa poder ter uma geladeira. A gente meio que sacou o dinheiro, deu pra ela e a gente entrou no apartamento todo sujo de obra. Por medo dela passar esse apartamento pra outra pessoa. Sim. Todo mundo sabe que o aluguel na Irlanda é caríssimo, mas você sabia que existe uma forma de pagar bem menos por moradia aqui no país? Hoje eu vou visitar apartamentos de brasileiros que participam do Cost Rental Scheme, um programa que subsidia o valor do aluguel. Vamos ver na prática como isso funciona. Bora lá! Como é que vocês vieram parar aqui na Irlanda? Então, eu vim primeiro, eu vim com meu ex. Vim como estudante de intercâmbio normal, como todo mundo, escola de inglês. Fiz os 2 anos de inglês. No meio disso eu terminei com meu ex. Conheci esse senhor aqui. E aí a gente casou, né? Depois de um tempo. Ele chegou aqui depois. Primeiro, quando eu cheguei na Europa, eu fui pra Espanha. Fiquei 1 mês na Espanha. Não consegui trabalho, não tinha documento ainda. E aí eu fui para Portugal, esperar minha pasta ficar pronta. Logo depois eu fui para Itália, morei na Itália para poder fazer a cidadania. E depois voltei para Portugal. Só que Portugal é aquilo, né? É um lugar maravilhoso, tem um clima muito bom, as pessoas sempre foram muito respeitosas comigo. Mas a gente não conseguia fazer nada de dinheiro. E eu saí do Brasil com uma meta para bater. E aí eu conheci uma menina que morava aqui na Irlanda e depois me mudei para cá. Já com a cidadania tudo certinho. Então, se mudar aqui com a cidadania italiana já pronta, já te deu várias opções aqui na Irlanda. Facilita muito na parte burocrática, né? Você não precisa esperar um visto chegar para conseguir um emprego. Então, eu consegui um emprego na primeira semana. As empresas, quando você aplica para as vagas, mesmo quando é restaurante, esse tipo de trabalho, eles não pensam muito para te contratar. Assim. Se eles gostarem de você, você começa no outro dia, muito fácil. E hoje vocês trabalham com o que aqui na Irlanda? Hoje nós dois trabalhamos com Social Media Analyst na Century, que é uma empresa que a gente vê que sempre dá a primeira oportunidade para as pessoas que não têm experiência em uma empresa de tecnologia começar. E aí nós dois começamos juntos lá. Foi. Uma semana de diferença na mesma vaga. Eu já sofri um pouco mais, porque como eu vim como estudante, quando eu cheguei aqui há 3 anos atrás, era ainda mais tranquilo de achar emprego. Às vezes ficava, você tem que ter, se você tiver passaporte, você pode fazer mais horas. Aí eu fiquei 2 anos trabalhando de cleaner, aí eu tinha um emprego de manhã e o outro emprego à noite. Estudava de tarde. Aí quando a gente casou e eu consegui o documento, a vida mudou muito. É vida diferente. Você não precisa ir para aula, você não tem preocupação com a tenda, você pode viajar e voltar sem preocupação de imigração, te perguntar por que você está viajando no dia de semana, sendo que você tem aula, né? Conta um pouco aí a jornada de casas de vocês, de acomodação, como é que vocês foram evoluindo aí nessa parte? Eu cheguei já com um quarto pronto, dividi quarto. Era uma casa muito velha, mas o valor era muito baixo. Como eu vim de Portugal, eu não podia investir muito. Então... Você pagava quanto? Eu pagava 90 euros por semana. Era muito baixo. Com contas inclusas, tudo incluso. E eu dividia quarto. A minha sorte é que o meu flatmate, ele trabalhava com home care. Então, ele trabalhava à noite, eu trabalhava de dia, então eu não via ele. Então, basicamente, era um single ali durante a semana. Então, você só dividia com uma pessoa? Com uma pessoa. E pagava 90 euros por semana no quarto. 90 360 euros no mês. Dava uns 370, acho que era 90 e alguma coisa por semana. Era bem tranquilo. E aí, dessa casa, eu já mudei com ele depois, né? Eu fiquei muito tempo, fiquei quase 1 ano nessa casa. Eu cheguei e vim morar num temporário aqui em D13, com meu ex, num quarto. Era um apartamento novo também, ali no Vesta. Então, eu amei o apartamento porque dividia, mas era bem tranquilo, só que era temporário. E era bonito, era novo e tudo mais. Daí nós mudamos para D6 ali em Ranelagh. Você lembra quanto você pagava no primeiro aluguel? 1.200 euros. O casal? O casal. 1.200 euros plus as contas, né? Daí um amigo nosso que morava em D6, o casal que morava com ele estava se mudando. Aí ele deu a possibilidade de a gente morar lá. Só que era uma casa muito velha, muito velha. O chão era, se você andava, tudo movia. Era um caos com a vizinha de baixo, que ela odiava a gente. Eu sou um pouco barulhento de manhã, então... eu sempre fazia muito barulho e ela reclamava, mas a gente pagava muito barato.
eu e meu ex pagávamos 670 no quarto de casal. Então, tipo assim, era ridículo de barato pra época, né? Daí a gente morou lá durante um tempo, só que o casal que tinha saído, eles tinham ido pro interior, e aí eles decidiram voltar, e a casa tava no nome deles. Então, eu tive que sair de lá. Aí eu fui pra um estúdio, pequenininho também, era um estúdio mesmo, e aí eu pagava 1.250 nesse estúdio, ali em D7. Perto do centro, era bem tranquilo, perto do Luas, então eu fazia tudo de bike, da Dublin Bike. Só que aí, quando a gente terminou, eu e meu ex, aí eu fui morar com uns amigos. Aí nessa casa, minha amiga tava indo pra Itália, fazer a cidadania dela, e aí eu dividi o quarto com ela por um mês, aí depois eu fiquei com o quarto dela, e era baratinho também, por um single, porém era em D20, perto do Phoenix Park, ali bem no finalzinho do Phoenix Park. E daí eu pagava 550 num single pra morar com meus amigos. E lá eu fiquei até a gente casar e ir pro flatzinho que a gente morava, que foi o primeiro que a gente encontrou. E aí o último que vocês moravam, antes de vir pra cá, vocês pagavam quanto? A gente pagava 1.350. E ele era bem pequeno, ele era reformado, tinha acabado de ser reformado. Só que foi numa época bem difícil de conseguir acomodação, né? E aí eu lembro que pra gente conseguir, a mulher queria que a gente pagasse o depósito por transferência e eu não tinha pegado a chave, eu fiquei com muito medo, porque em Portugal eu cheguei a tomar um golpe uma vez. Então a gente meio que sacou o dinheiro, deu pra ela e a gente entrou no apartamento todo sujo de obra. Por medo dela passar esse apartamento para outra pessoa. Sim. E aí era aquele pó de obra, então a gente teve que fazer uma super limpeza, mas ele era bem reformado, mas a casa era muito velha. Essa casa, inclusive, tem até num site da Irlanda, de casas históricas, datada de 1800 e alguma coisa. Então o chão também, quando a gente andava na cozinha, o móvel da cozinha mexia. Era bonito, mas ainda assim era muito velho. Apesar de vocês terem o espaço de vocês, mas 1.350 para um lugar que não era 100% é caro. Sim, e era muito pequeno, a gente tinha um guarda-roupa muito pequeno para nós dois, uma cama que não era boa também, um banheiro, a gente tinha que tomar cuidado para não bater nas coisas, assim, de tão pequeno que era. Qual tipo de apartamento é esse e como é que foi encontrar isso aqui? Então, esse apartamento, eu era a pessoa que ficava mais incomodado por morar num apartamento pequeno. Porque, tipo, eu saí do Brasil para ter uma qualidade de vida melhor. Eu já tava aqui há 2 anos e sempre morando em lugares ruins. E eu tive a minha primeira experiência nesse apartamento, que era muito incrível, novo, bonito. E aí eu era mais incomodado. Eu sempre falava, não, aqui é muito ruim. A gente morava na North Circular Road, que é no centro de Dublin, do lado dos prédios dos Naná. Então era um caos de noite, barulho e tudo mais. E eu sempre falava, não, vamos mudar. Quando a gente já tava aqui já em Dublin, depois de tinha fechado esse apartamento lá, eu vi no grupo dos brasileiros falando sobre esse coastal rental. Aí a gente que nós fomos olhar e tudo mais. E tentamos aplicar uma vez e fomos negados, porque não tinha renda, porque eu ainda não estava trabalhando no full time. E aí depois a gente viu que esse aqui estava disponível e eu já estava trabalhando e ia bater a renda, tudo direitinho. Encontramos no site do LDA. Explique o que é esse Coastal Rental. O Coastal Rental Scheme é uma ajuda do governo para as pessoas que não conseguem um social housing, no caso de pessoas de extrema baixa renda, e para quem também não consegue bancar a iniciativa privada. Então é uma iniciativa do governo junto com uma empresa privada para criar uma habitação social para a galera conseguir ter qualidade de vida. Vocês estão naquele meio ali, né? Não tão pobres para morar no social housing e não tão ricos para pagar o aluguel ou para conseguir comprar a própria casa aqui. Estão naquele meio. Estão naquele meio. E antes da gente entrar na Accenture, e hoje na Accenture a gente consegue ter uma renda um pouco maior. Então a gente trabalhava nos empregos de base mesmo, ganhando o mínimo, e mesmo com essa renda de ganhando o mínimo a gente conseguiu entrar aqui. Então é uma ajuda muito grande mesmo. E tem alguns pré-requisitos que você tem que bater para poder conseguir o apartamento. Tá, como é que funciona aí no passo a passo? Qual site que eu entro? O que eu faço? A gente achou no LDA.ai, mas tem vários outros sites também. Você entra, tem que ver as casas que estão disponíveis, tem na Irlanda inteira, não só em Dublin. Em Dublin é um pouco mais concorrido e nunca você vai achar perto no centro, assim, tipo Dublin 7, esses lugares mais próximos. Sempre vai ser um pouco mais afastado. Você entra no site, de primeira, assim, quando está aberta a vaga, você cadastra os seus salários. Então você joga lá quanto que você ganha por mês, ou se for por semana, do jeito que for, do seu e do seu marido, quem estiver dividindo com você. Na hora ali, eles vão fazer o cálculo e vão ver se você bate o critério. O critério é, se for depende do tamanho do apartamento, o nosso que é de 1 quarto,
você tem que ganhar no mínimo 45 mil euros no ano. Juntando a renda dos dois depois das taxas. O salário líquido? Tem que ser o salário líquido, tem que dar 45 mil. Sim. E não pode passar de 66 mil ao ano. Fazendo isso, eles vão falar se foi aprovado ou não na hora. Se for aprovado, você vai entrar num sorteio. Aí é da sua sorte, né? Eu achei que não ia dar certo, a gente só aplicou, vamos ver. E aí eles mandaram pra gente falando que a gente tinha sido sorteados e tivemos 48 horas para mandar todos os documentos. Documentos normais de quando você tem que ter casa aqui, passaporte, comprovante de landlord, comprovante de trabalho, né, que é a carta de referência do trabalho. E eu acho que foi só isso, bank né? Statement. E bank statement também. E aí você manda todos esses documentos. Se eles precisarem de mais documentos, eles vão entrar em contato com você e vão solicitar. Eu acho que comigo eles pediram por conta que eu não tinha mandado o meu visto. E aí eu tive que mandar o meu visto para eles. E aí quando ele já foi aprovado, eles já marcaram a visita. Então você já vai visitar o apartamento. A gente achou que ainda não tinha sido escolhido. Então nós viemos ver o apartamento meio assim, deve ser que vai ter visita, aquelas filas, igual sempre tem em Dublin, né? Que você fica horas na fila para as pessoas te escolherem. Mas não, quando a gente chegou que era só eu e ele, o apartamento já tinha sido escolhido, você não escolhe apartamento. Aí o cara já pegou a gente lá e a gente perguntou na hora, falou assim, mas esse apartamento já é nosso, garantido? Aí ele falou, se você quiser, é seu já. Então aí que a gente veio fazer a visita, mostrou todo o apartamento, a gente amou, porque muito barato e tudo mais. E aí fechamos, você escolhe o dia que você vai mudar. O apartamento aqui, o prédio, não estava pronto ainda. Então a gente teve que esperar um mês. Um mês. Depois da visita. Mas se você tivesse, por exemplo, que dar um notice maior, algo do tipo, você poderia mudar até depois de um mês do apartamento estar pronto. Então eles são bem flexíveis com isso. Vocês falaram que vocês são casados. Precisa ser casado para conseguir entrar neste apartamento? Ou pode ser duas pessoas diferentes? Ou pode ser solteiro, mãe solteira? Como é que funciona isso? Não precisa ser casado. Pode ser amigos, pode ser casal com filho. Só tem que bater os requisitos. Para um apartamento de 1 quarto, você precisa ser 2 pessoas, no máximo. Eles colocam um casal. Então eu não sei como seria se fosse para dividir. Então tem umas regrinhas para cada tamanho de casa ou apartamento. Também existem casas nesse programa, não é só apartamento. Como é que estava esse apartamento quando vocês chegaram? Esse é o diferencial do LDA para as outras imobiliárias. O LDA ele vem sem nenhum móvel, ele só vem com os white goods, que eles chamam. Que é geladeira, micro-ondas, máquina de lavar louça, máquina de lavar e secar. Guarda-roupa, fogão. Então, esse tipo de coisa vem. O que não vem é televisão, sofá, cama, mesas, enfim, não vem nada disso. Então, vocês tiveram que mobiliar o apartamento todo? Tem que mobiliar todo. Leva a gente para fazer um tour aqui nesse apartamento? Com certeza. Oi. Bem-vindos. Bem-vindos à nossa mansão. A nossa mansão em Dublin. Vamos lá. Licença. Aqui você já consegue ver um escritório meio organizado aqui pra gente estudar ou usar quando a gente precisa. Mas vocês não trabalham aqui, não? Não, trabalhamos não. Ele estava estudando programação e tudo mais, então ele gosta de ter o cantinho dele. Eu estava estudando para Cloud Computing, então é TI também. E ter o meu cantinho me ajuda muito a concentrar e não sair do foco, sabe? Esse apartamento aqui, só de entrar aqui já dá pra ver que é um apartamento bem iluminado, bem amplo e bem novo também, né? Tá tudo novo. Então conta um pouco aqui. É novo mesmo, zerado? Novo. Nós tiramos os plásticos de tudo, do fogão, das máquinas, tudo. Veio com manual, então a gente tem os manuais de tudo aqui guardado. Foi uma experiência muito legal, é como se fosse comprar da casa nova. Sabe quando você compra um carro novo e tira os plásticos, né? Então mostra um pouquinho pra gente aqui da cozinha. Aqui a gente tem todos os móveis embutidos, então tem a máquina de lavar louça, que ela é grande, que é bem diferente também dos outros apartamentos que a gente encontra em Dublin. Aqui armários normais, todos eles são grandes. Temos a coifa do fogão com o forno, a geladeira também embutida. Geladeira grande, que é muito difícil. Nossa outra casa era desse tamanho, só do tamanho da parte de baixo. Né? É o sonho, né? Era o sonho. É o sonho de qualquer pessoa, é poder ter uma geladeira pra chamar de sua. Pra quem não sabe aqui, né, quem tá no Brasil ainda talvez não saiba, mas os intercambistas, normalmente, várias casas aqui tem apenas um frigobar. E tem muita gente que ainda divide o frigobar. Sim. Então você tem
uma tábuazinha do frigobar pra você. Ou às vezes é só metade da tábua, assim, sabe? E é engraçado porque aqui a gente vê que é uma coisa meio que cultural, assim. A gente foi conhecer um apartamento de um amigo de 2 quartos que tem um frigobar de 2 quartos, novinho igual o nosso. Então só de ter uma geladeira grande a gente já agradeceu muito. Vocês que já dividiram, você principalmente, né? Que já dividiu o apartamento, Igor. Já roubaram alguma comida sua? Nossa, eu era a pessoa que roubava. Eu tenho um amigo que cozinhava muito bem e aí eu sempre comia a comida dele. Edson, te amo, viu? Agora você que tá no prejuízo. Agora. Mas eu morei também numa casa que eu dividia, não era muita gente, mas também tinha uma amiga que ela sempre roubava minha Nutella. Mas ela repunha. O importante é sempre pagar. É como depois. irmãos, é a mesma coisa que morar com irmãos. Boa, e aqui, a mesa aqui, que vocês tomam café da manhã? Sim, a mesa, como a gente tem que comprar todos os móveis, a mesa a gente achou de doação. Uma senhorinha, a gente foi lá e buscou, muito boa. Então, é que a gente toma café. Pegou pra quebrar um galho, porque a gente quer decorar do jeitinho que a gente gosta. Boa, e seguindo aqui. E aqui temos o sofá, que também foi de doação, que é um sofá muito bom e a gente não pensa nem em trocar, tipo, muito bom mesmo. A TV e o móvel a gente já tinha na outra casa, então a gente só trouxe tudo. A gente tem o nosso robô aspirador, que é o salvador da pátria, que limpa a nossa casa todos os dias e a gente não precisa ficar ruvando nem mopando todos os dias. Temos aqui a varanda, que é também muito bom pra tomar. A meta é ter um móvelzinho de varanda pra gente poder sentar e tomar café Tomar no um verão. café, sim. Aqui na Irlanda não dá pra fazer o churrasco aqui na varanda, né? Senão vai chegar os bombeiros aí, né? É, não pode. Já tá é uma cláusula no contrato, você não pode fazer churrasco na varanda, infelizmente. Vamos lá pra fora então. Essa é a varanda. Agora no verão ela só pega o sol durante o dia aqui na varanda, mas no inverno o sol ele passa bem baixo aqui. Então ele invade o apartamento inteiro, até na cozinha. É bem legal. E o prédio ainda está em construção. Então essa praça ela nem existia direito quando a gente chegou, né? Sim. E eles falaram que vai ser um Tesco aqui embaixo. Um Tesco Express aqui embaixo. Então a gente tá muito feliz com isso. Tem a vista do mar de longe, mas dá pra apreciar um pouco. Deixa eu dar um zoom aqui. Dá um zoom aí que dá pra ver o mar ali. Ah, aqui é o mar. E qual mar ali? Qual praia ali? Malahide? É Portmanock. Boa. E ali as montanhas também, né? A gente tem vista para as montanhas. Sim. Deixa eu botar. Olha lá. E tem aquele as icônicas chaminés de Dublin Sim. ali também. Então é uma vista bem bonita. Às vezes eu venho aqui quando eu tô off, às vezes eu jogo um tapete aqui, deito e fico tomando um sol aqui, que ajuda muito. Então aqui tem a pracinha. É bom pros amigos também, o fumante vem pra cá e tal. Essa praça à noite ela é bem bonita porque eles têm uma iluminação diferenciada, então ilumina esses bancos todos, fica bem legal. É bem bonito aqui à noite, assim, eu gosto bastante. Bora, vamos seguindo aqui a casa. A gente tem o nosso quartinho da bagunça, que salva muito também. Problema da outra casa. O problema da outra casa é que a gente não tinha lugar pra guardar. E ali a gente deixa as blusas de frio. Tem a máquina de lavar roupa e tudo mais. E aí é a bagunça que a gente tenta organizar quando a gente quer. E aqui a gente também não tem boiler, então a água quente ela passa por esse aparelho para poder chegar no nosso chuveiro. Então é outra coisa também que deixou a gente bem feliz. Na outra casa era boiler, o chuveiro era bem fraco, e aqui não. E tem aquele aparelho também que é uma ventilação, que no inverno a gente não precisa abrir as janelas. Ele tem várias saídas de ar pelo teto e ele puxa o ar todo para fora, então o ar tá sempre renovado aqui dentro. Então cozinhou uma coisa mais forte o cheiro, ele puxa tudo para fora e a gente em 30 minutos já não tem mais nenhum cheiro desagradável dentro da casa. Roupa também seca muito fácil aqui. Todo mundo fala de roupa ter problema para secar na Irlanda, mas por conta dessa ventilação a gente deixa tudo fechado e a roupa seca. Sim. É bem tranquilo. Aqui temos o nosso banheiro, que é um banheiro bem grande. Isso daqui, a parede esquenta e seca as toalhas, então você nunca fica com a toalha molhada. Vai estar desligado, porque a gente desliga às vezes para economizar energia, mas a parede esquenta e a toalha seca. E é um banheiro bem grande. Só de não ter o boiler e ter que ficar esperando a água esquentar também já é uma coisa muito boa, né? Porque aqui, nós morávamos na casinha e era um boiler pequeno. E às vezes a gente tinha que esperar 30, 40 minutos para poder tomar um banho. E ele que gosta de um banho mais demorado, acabava com a água e eu tinha que esperar e tomar um ou outro. Então é uma coisa muito boa. E esse é o nosso quarto. A gente tem outra mesinha aqui de estudos para quando
os dois querem estudar, fazer alguma coisa no computador, a gente consegue ficar cada um no seu canto. A cama a gente acabou comprando, a gente resolveu investir, porque como a gente morou numas casinhas muito ruins, tinha casa que eu sentia mola, assim, na costela, era muito ruim, então a gente quis investir numa cama bem boa pra gente realmente descansar à noite. E também, como é um apartamento de um quarto, a gente mobiliar abre muitas possibilidades. A gente acabou escolhendo uma cama baú pra poder ter mais espaço pra guardar as coisas dentro. Essa cama ela é baú, vou mostrar pra ele. Não reparem a bagunça. Temos árvore de Natal, mala, a gente gosta de acampar, então tem saco de dormir ali, barraca, as cobertas para quando tá mais frio, uns tênis que a gente não usa e a gente tá deixando aqui. E aqui a gente vai jogando tudo que não usa. Cabe uns 2 defuntos aqui embaixo. Quando vem visita é aqui que eles dormem. E suponho que este armário já veio aí incluso também. Sim, o armário já veio incluso. E é uma coisa muito boa, porque na outra casa a gente não tinha espaço para nada. E aqui nós temos um para cada. Vocês organizaram pro vídeo ou tá sempre assim mesmo? Essa parte aqui tá sempre assim. A outra ali a gente organizou pro vídeo. E essa parte aqui já é mais bagunçada e eu tentei dar um ajuste. Que são só prateleiras. Olha, e a gente tenta organizar. A gente pensou em comprar um gaveteiro, mas por enquanto não aconteceu ainda. Mas como a gente tem que comprar os móveis, então a gente foi no apartamento de uns amigos que eles têm alguns móveis que cabem exatamente nesse espacinho. E aí aumenta ainda mais o espaço de guardar coisas aqui. Então... E é isso, a nossa mansão em Dublin. Cara, então assim, eu gostei de conhecer aqui a casa de vocês. Bem ampla, bem bonito também, tudo novo. E quente também. Então, parabéns aí pela conquista de vocês. Muito obrigado. Obrigado. E vamos conhecer também outro apartamento aqui. Vamos, sim. Temos de 2 quartos. Né? Quanto é que vocês pagam por mês aqui neste apartamento? Então, nesse apartamento nós pagamos 1.320. 1.320. 1.320. Num apartamento de um quarto. De um quarto. Em que região a gente está? Nós estamos em Dublin 13, Belmain, perto de Clongwith. Tem o Dart, 15 minutos andando, tem a linha do 15 que é 24 horas, praticamente na porta. Se vocês fossem alugar um apartamento novo desse, sem este auxílio aí, quanto é que seria mais ou menos? Na média de 2.200, 2.100. A gente tem amigos que alugam no Vesta mesmo, que é aqui do lado, que é um apartamento muito bom, que eles pagam 2.100 no apartamento de um quarto. Então é um desconto aí de 800 euros que vocês têm. 800 euros. E as flutuações do aluguel? A gente sabe que o aluguel aumenta todo ano. Como é que vai acontecer para vocês aqui? Como aqui é uma iniciativa do governo junto com uma iniciativa privada, é sem fins lucrativos. Então eles cobram o valor real do aluguel. O valor que você paga pelo aluguel já está incluso a manutenção do prédio, esse tipo de coisa. E se aumentar esse valor de manutenção do prédio, de todas as facilities do prédio, esse aluguel aumenta. Mas é uma média de 2 a 3% ao ano, se subir. Então, tem a chance de não subir também. E como é que funciona aqui a questão do contrato? Vocês têm um contrato de quanto tempo? Quanto tempo vocês podem morar aqui nesse apartamento? O primeiro contrato ele é de 6 meses. Depois desse contrato acontece uma vistoria no apartamento. Se você é aprovado nessa vistoria, o apartamento é vitalício seu. Vitalício. Você não precisa mudar daqui nunca mais, a não ser que você queira. Mesmo que a sua renda exceda os 66 mil no ano. Mas dentro desses 6 meses ela pode exceder? Não, você não é removido do apartamento pela sua renda. Só na degradação do apartamento mesmo. E aí, quanto tempo vocês pretendem morar aqui? Não tem uma data determinada de saída, né? Aquele amor pela Irlanda, aquele amo e odeio. Um dia eu quero ir embora, quero ir para Espanha, ter sol. Mas no outro dia a gente gosta. Então, por enquanto é muito bom, é muito barato, é fora da curva, é um apartamento super confortável. Sou muito feliz aqui. No inverno bate o sol dentro da casa inteira e fica quentinha. Então, enquanto a gente não for comprar ou se nós formos para outro país, aí sim a gente sai, mas por enquanto sem planos. E tem, igual hoje eu trabalho do outro lado da cidade. Então tem outros programas também nesse mesmo esquema e a gente pode aplicar. Então a gente conhece inclusive pessoas que saíram do mesmo programa para cá. Então, se sair algum perto do meu trabalho, por exemplo, eu só mudaria daqui para um outro programa como esse. E o que vocês falariam para uma pessoa que está procurando entrar num apartamento desse tipo aqui? Persistir no site. Tem vários sites, não tem só o LDA.
E eles têm Instagram também, então muitas vezes quando abre as inscrições, eles postam no Instagram ou nesses sites e aplicar. Mesmo que você não for selecionado igual a gente, não foi na primeira vez, vale muito a pena aplicar de novo, porque eu não acho que seja tão difícil assim, pelas pessoas não conhecerem tanto. Eu tenho 2 casais de amigos que conseguiram aqui nesse prédio também e muitos brasileiros. Sim. Então, todos eles também falam que não foi uma coisa tão difícil assim. Sim. Então, é só persistir mesmo. E além do LDA, tem outros sites também, né? Tem outros sites. O que a gente conhece é o Cluid.ai, Respond.ai. Acho que se você colocar no Google Coastal Rent, vai aparecer todas as opções. Eu tenho um amigo também que eu indiquei para ele aqui, ele não conseguiu, que já tinha fechado, e ele achou nesse Iclui.ai, e com ele foi muito mais rápido do que com a gente. Em um mês ele já tinha sido selecionado, já estava com a chave do apartamento, tudo com ele em mãos. É muito relativo, então tente, não desistam, que vocês conseguem um apartamento bom aqui na Irlanda e ter uma qualidade de vida, né? Porque a casa, eu acho que é o ponto principal para você se sentir bem aqui. Porque você às vezes trabalha num emprego que não é tão bom, só que aí você tem uma casa confortável, que você chega em casa e fala, agora eu tô tranquilo, é muito bom. Qual foi a mudança pessoal para vocês de estilo de vida e de saúde mental também, de agora vocês terem acesso a uma casa deste padrão aqui? A gente já tinha uma casa nossa, então a privacidade não foi um grande fator, mas a questão de conforto mesmo. A nossa outra casa, o nosso sofá era aqueles sofás bem pequenininho, a gente não conseguia nem deitar para poder assistir televisão. Então aqui a gente consegue deitar no sofá, a gente tem uma geladeira grande, que é uma coisa também que incomodava muito na outra casa, era só um frigobar. Então aqui a gente prepara marmitas para a semana inteira, então facilita muito a nossa vida. E o conforto é a principal parte, na outra casa era muito fria também. E essa casa não é fria, ela é muito quente e a gente não usa o heater. Vocês não precisam ficar com o aquecedor ligado. A gente usou o heater na primeira semana porque a gente não conhecia a casa e desde então a gente passou o inverno todo sem usar o heater. A gente nunca ligou o heater. Então é uma casa muito quentinha, uma casa muito confortável. E essa qualidade de vida é surreal. Eu nunca tive na Europa. Pra mim é isso, ter o sol batendo aqui dentro de casa, você poder ir na varanda ali quando tá um dia bonito e só ficar tomando sol, sabe? Já é uma coisa muito diferencial. Eu sempre reclamava da casinha pequena, o apelido dela era a casinha da Barbie, porque se você tira uma coisa do lugar, já bagunça tudo, então você tem que sempre ficar tudo certo no lugar. É surreal, isso aqui pra mim tá no paraíso. É a máquina de lavar roupa também, porque na outra casa que a gente tinha, a gente dividia entre todos os flats daquela casa. Então eram 5 flats e tinha uma máquina só. Pro 5. Então assim, era muito sorte. Tinha semana que a gente não conseguia lavar roupa porque tinha gente que deixava as roupas na máquina e a gente não conseguia ter acesso. E aqui não, aqui a gente tem uma máquina só nossa. Acho que isso também é uma coisa que ajudou muito. É o conforto no geral. Conforto no geral. Agora vamos lá conhecer mais uma casa, não é isso? Vamos. Conhecer um pouquinho do prédio também. Vamos. Aí aqui é o nosso lobby, né, do apartamento. É bem quentinho também, é de carpete. Como o prédio é todo novo, muito bom. Temos o elevador também, é só um elevador. O prédio tem 6 andares. O elevador é uma mão na roda também, porque quando sobe com compras e tudo mais, não precisa ficar subindo de escada com as compras. O nosso flat era no 2º andar e a gente tinha que subir com tudo na mão. Era uma luta. E abre do outro lado. Abre do outro lado, sim. Pela localização do apartamento, pelos ônibus 24 horas, eu acho que é um apartamento que vale muito a pena. Esse é o nosso courtyard. É um lugar que dá pra quebrar bastante o galho quando você quer treinar e tá um dia bonito, sol quente. Aqui dá pra gente fazer algumas coisas, né? E tem um parquinho também ali pras crianças, do outro lado. A gente é o bloco B, o A é lá e a gente tá indo no C. Muito legal aqui, né? Tem ideia de quantos apartamentos tem aqui? Ai, não tenho. Faço ideia. Quanto? Eu sei que no nosso bloco tem 68. No nosso bloco, Bloco B, né? No bloco B tem 68. Aqui Deve também, ter. ó, 71. 71 deve ter na faixa aí de uns 200, 250 apartamentos. Só no bloco 5, né, em geral. Tem estúdios também.
Tem os estúdios também. Que é 900 euros por mês. E todos fazem parte desse cost rental? Todos. Os estúdios são bem grandes, inclusive tem um espaço até, é bem separado assim, a cozinha da sala, bem legal. A gente está indo olhar aqui agora um outro apartamento de 2 quartos aqui no mesmo condomínio para mostrar aqui para vocês também a diferença. Bora lá. Então, a gente chegou aqui também, a Cris também mora aqui e esse apartamento é de 2 quartos, é isso? Sim, de 2 dormitórios. Eu mudei recentemente. O apartamento, quando ele é entregue sem móvel algum, tá? Então, assim, a gente está construindo isso ainda. Então, mas vem cá, vamos lá. Vamos lá. Bom, deixa eu começar aqui pela sala, né? Sim. A sala, eu acho que ela tem um tamanho bem legal, né? Então, assim, ali não falta coisas, como eu comentei, né? Aqui, essa mesinha eu comprei até meio que improvisando, porque as coisas demoram um pouquinho para entregar aqui. Então, essa mesa depois eu vou vender para comprar a que eu quero mesmo. Então, é isso. Aqui a gente tem a sala, a cozinha, enfim, a cozinha, ela vem com o apartamento, né? Tudo isso já veio aqui? Não, na verdade é assim, o que vem são os armários, a geladeira, o freezer, o fogão e o micro-ondas. O restante são coisas minhas que eu comprei. Assim como na sala também, o sofá é meu. Eles entregam o apartamento só com a cozinha completa. Eles não entregam assim com o restante das coisas. E aqui a gente está no térreo aqui. Isso. Eu, na verdade, como eu moro no térreo, eu não deixo ele muito baixado, porque eu ainda não coloquei a cortina. Então, o meu blackout ele fica a maior parte do tempo abaixado, sabe? Até eu conseguir colocar aqui uma cortina que eu quero mandar fazer e tal, enfim. Já comprei um rack para minha televisão, que eu ainda vou comprar. Sim. Mas ainda não recebi o rack. E o tapete também já comprei, mas não recebi ainda. Então aqui é um banheiro que seria o segundo toalete, né? Então aqui ele tem uma entrada e que atende o segundo quarto. Então são 2 banheiros aqui. São 2 toaletes, Então assim, aí aqui é um deles, que inclusive o meu irmão que acaba usando. Aqui é o quarto do meu irmão. Ele autorizou a gente a entrar? Eu só comuniquei ele. Eu comuniquei ele. Não repara ali a caixa, como eu falei, a gente ainda tá praticamente de mudança, ainda não tá tudo do jeito que eu gosto, ou organizado da maneira que eu espero. Então tá aí assim. Então aqui é o quarto dele. Esse banheiro é o que ele usa. Então esse banheiro ele tem 2 portas, uma para o corredor e outra aqui para o... É que acaba sendo, né, o banheiro social. Então, assim, aqui ele mantém ali fechado, né, porque na maioria do tempo estamos só nós 2. Mas quando a gente recebe alguma visita, eu fecho essa porta e o pessoal entra por ali. E dá para usar normalmente. Eu achei legal, solução. Eu achei bem legal. Aqui é um storagezinho, que eu fiz um closet pra mim. Olha. Porque assim, eu tenho... Sou menina, né? Então assim... eu tenho bastante coisa. Aí, se você quiser ficar à vontade de mostrar. Não, e tudo... Então, assim... Olha, gente, tudo organizado aqui, viu? Então, é o exemplo aí pra vocês. Aí. Eu tenho isso comigo, sabe? Eu tenho essa coisa da organização, até porque diz que quem não é organizado também tem a vida bagunçada, né? Então, assim, eu gosto das coisas organizadas. Aqui é a lavanderia, né? Que é o lounge, que o pessoal fala. O apartamento, ele vem, né? O de 2 dormitórios, ele vem com a máquina de lavar e a máquina de secar. Acaba sendo super útil, né? Porque aqui, assim, é difícil, né? O clima, por conta de secagem das roupas e tudo mais. Então, pra gente acabou sendo super interessante. Então, eu organizei, inclusive tá funcionando. E aqui... Não tem boiler, né? Não tem boiler. Aqui, na verdade, é a parte do aquecimento e do gás. Sim. Né? Então, assim, é uma coisa que o rapaz orientou a gente para não mexer. E a gente deixa exatamente do jeito que quando, né, nós recebemos o apartamento. Boa. E aqui é meu quarto. Aqui é o meu banheiro, né? Assim, aí seria o segundo banheiro. E aqui é meu quarto. E aqui você tem um aqui eu escritório trabalho. aí? Aqui eu trabalho. Na verdade, assim, a ideia era colocar... Eu não queria as escrivaninhas na sala, né? Então, como o meu irmão trabalha... Eu também tenho o meu trabalho e assim, aí para colocar 2 escrivaninhas na sala eu não achei que fosse legal.
Então eu falei, vamos dar um jeito. Acabou comprometendo um pouquinho ali o espaço entre a cama e a cômoda, mas eu, na verdade, eu não me importo, porque sou eu. Então, assim, eu faço o que eu tenho que fazer ali e tá tudo certo, tá ótimo pra mim. E no período da manhã aqui você também vê a natureza aqui, tem umas plantas. Exatamente. E aí, principalmente nessa época do ano, né, que tá tudo muito verdinho, tá tudo muito bonito. Então eu gosto bastante. Eu vou levantar o blackout ali para você ver. Essa cortina, ela tá um pouco improvisada aqui, porque a gente não pode ainda furar para colocar um varão propriamente dito, né? Então ele tá ali meio improvisado, mas acaba sendo uma vista bem bacana, olha. É, bem bonito. Bem legal. Então, assim, a gente aproveita ali, dá pra, né, tem isso. Principalmente, como eu falei, essa época do ano é bem bacana. E aí é isso, né? Esse é o apartamento. Vem nos 2 dormitórios, vem o armário embutido. Esse armáriozinho eu acabei comprando para adaptar e colocar aí a minha perfumaria, vamos dizer assim, que eu acho que acaba me ajudando bastante. E aí é isso, o apartamento é esse. Deixa eu só te perguntar, Cris, como é que foi o processo aqui? Foi rápido, foi demorado? Você foi uma das sorteadas também, né, para conseguir este apartamento? Quando você faz a inscrição para o Coast Rental, o que acontece? Você passa por um processo que, de acordo com a informação que eles nos passam, é que tudo isso é feito por sorteio. Então, eu fui contemplada. Depois que você é contemplada, eles te avisam e aí você tem um período de 72 horas para providenciar a documentação, né? E aí, a partir disso, sendo a sua documentação aprovada, você é convidado para vir ver o apartamento. Nessa situação, você não tem opção de escolha. Eu, particularmente, eu preferiria o apartamento em outro andar, né? Sim. Mas você não tem opção de escolha. Ah, eu não gostei desse, eu queria um no andar de cima, ou eu queria aquele do canto que tem a sacada grande e tal. Não tem essa opção. De qualquer forma, a informação que me deram é que todos os apartamentos, né, exceto, obviamente, os andares, eles são todos no mesmo formato e no mesmo padrão. Assim, a única coisa de diferente parece que é a disponibilidade. Né? Como o meu, a sala é aqui, mas tem uns que a sala é no meio e cada cada dormitório é um de cada lado. Então, assim, em relação ao apartamento é isso. Em relação ao processo, é o que eu falei, depois que você vem conhecer o apartamento, que já é o apartamento que tecnicamente é você que vai morar, é muito rápido. É o pagamento realmente do aluguel antecipado, mais as taxas, né? Que é um aluguel, mais o depósito, no caso. E aí você escolhe uma data dentro daquilo que eles têm de disponibilidade para você e aí você muda, né? Então, assim, não vou dizer que foi um processo difícil. A única coisa mesmo é que você precisa ser contemplado, né? E isso a gente nunca sabe quanto tempo vai demorar. Eu fiz a inscrição para esse apartamento e fiz ao mesmo tempo para outros, né? Então, assim, eu fui contemplada em outros 2, né? Só que eu já tinha mudado para cá. Aí mesmo assim eu fui conhecer o segundo e ainda assim eu optei por ficar aqui. Aqui particularmente é muito tranquilo, então assim, em relação a silêncio, essas coisas todas, né? Então eu gostei muito e acabei ficando por aqui. Você já está há quanto tempo aqui na Irlanda? 6 anos. Teve muita decepção com casa já morou em muita casa ruim, ou como é que foi a sua jornada de casas aqui até chegar aqui? Eu particularmente, eu acho que eu fui assim, um caso atípico. Porque quando eu vim inicialmente, minha filha e meu genro, né? Nós sempre moramos só nós 3. E aí eles decidiram voltar para o Brasil porque meu genro ele tinha algumas questões familiares que ele precisava resolver. Então eles precisaram voltar. Eu falei, ok, né? Eu vou ficar, né? E aí foi um desafio muito grande para mim, porque eu nunca morei com outras pessoas, né, dividindo o mesmo espaço, tudo. E no condomínio onde eu morava, eu encontrei uma casa onde tinha só um casal e um filho, né? Então, assim, foi ótimo nesse aspecto, porque a gente sabe que a realidade aqui não é essa, né? A gente sabe que a realidade é outra. Mas, ainda assim, era um desafio, porque eu ainda estava morando com pessoas que tinham culturas completamente diferentes da minha, né? Ele era eslovaco, e ela é da Ilhas Maurício. Então, assim, nós somos completamente diferentes. E eu já não sou tão, assim, né, tão nova, vamos dizer assim. Então, para mim foi um desafio. Quando surgiu essa oportunidade, o meu irmão, depois de uns anos, veio para cá.
E aí nós morávamos juntos, né? Eu, meu irmão, nessa mesma casa com esse casal. E aí quando surgiu essa oportunidade de morar só nós dois, foi assim um presente mesmo, porque para assim, né? Você olha hoje a realidade de um valor de um aluguel de 2 dormitórios, você não paga menos que 2.000 euros. E isso eu tô falando assim naquilo que se refere a um apartamento ok, né? Onde você não tem problema de mofo, tem mofo, tem um monte de Exatamente. problema. E para mim essa é uma questão importante, sabe assim? E aí quando eu descobri, né, essa possibilidade, eu falei, não, eu vou tentar. E aí no fim deu certo. Embora tenha alguns requisitos, né, em relação à renda familiar, uma série de coisas, mas eu falei assim, o não a gente já tem, né? O não a gente já tem, então vamos tentar. E aí no fim, graças a Deus, deu tudo certo. E aí deu bom. E quanto é que você paga aqui, você pode falar? Claro, sem problema. 1.635. Eu pago um pouquinho mais porque eu pago 50 euros de garagem, né? Mas o valor mesmo do aluguel é 1.635 para 2 dormitórios. Então, hoje, por exemplo, um apartamento desse, né? Novo, condomínio novo, com certeza, menos de 2.000 euros você não vai encontrar. Não encontra. E aí eu estou te dizendo com muita propriedade, porque assim, antes de vir para cá, eu procurei, até porque o meu interesse era ficar na região onde eu morava. Não era uma região central, mas era uma região que eu tinha, assim, desejo de ficar por lá, sabe assim? Sim. Mas hoje é totalmente o oposto, só que eu achei que valia a pena, né? A gente fazer aí o sacrifício de morar um pouco mais afastado, em continuar afastado, não era esse o ponto, mas num lugar oposto de onde eu tinha desejo de ficar, sabe? Boa. Isso aí, Cris. Obrigado aí. Não por isso. Valeu. Não por isso. Além do aluguel, quanto vocês gastam aqui com contas mensais? Então, no condomínio a gente tem até um problema porque temos 2 empresas. Uma empresa que é de luz, que você pode escolher, e a outra empresa seria uma de gás, só que não é gás, é água quente. Aqui a gente não tem boiler dentro do apartamento. É um boiler comunitário gigante que fica no basement. E aí essa empresa, a Kaiser, ela que cobra da gente. Então a gente só paga o custo da água quente que entra dentro do cano pra gente. E aí que tá o problema. O nosso bloco foi sorteado. O nosso bloco foi sorteado, eles fizeram alguma coisa errada no projeto. Em vez de eles colocarem o meter dentro do apartamento para ficar o preço justo, eles colocaram no corredor. Então, oscila muito o valor disso. Então, nós pagamos em média pela água quente a cada 2 meses 160, 170 euros. Só pela água quente? Só pela água quente. E o heater, se a gente usar, fica mais caro, mas como o apartamento é quente, a gente não acaba não usando. E também por conta dessa questão de se ligar o heater fica muito mais caro. E a energia, a eletricidade? A energia a gente paga coisa de 130 ou 120 a cada 2 meses também. Então, se tiver muito brasileiro no corredor, a sua água vai aumentar o valor, né? Muito banho. Então, na verdade, eles fizeram, foi um erro de projeto mesmo, porque o meter, ele tá lá no corredor, mas ele é só nosso. Então, todo apartamento tem um meter no corredor. Então, o período que ele roda do corredor até o nosso chuveiro, ele perde calor, para manter o calor, ele aumenta o consumo. Entendi. Então, esse é o problema. Mas nos outros blocos, a galera paga coisa de 90 a 100 euros a cada 2 meses. Entendi. Mas eles têm que consertar isso. Com certeza, a gente tem um morador do prédio que pegou a frente e a gente já fez abaixo-assinado, já conversou com todos, já fizeram testes, achamos o defeito e agora o próximo passo é eles arrumarem. Então, eles estão até falando que vão colocar na mídia, caso não arrumem. E a internet e o resto das contas? Internet a gente paga 40 euros por mês, uma internet de 1 GB, então é muito, muito rápida. Eu jogo videogame, então para mim é muito boa. E acho que 50 euros do carro também, a vaga do carro a gente paga. 50 euros por mês. E eu acho que é isso. De mercado, coisa de 110, 120 por semana. E a gente come muito bem. Então, a gente não passa vontade de nada. E com o carro para trabalhar, eu gasto 20 euros por semana de combustível. A gente tem um carro híbrido, então é um pouco mais em conta. Sim. É o híbrido que você... É plug-in, não? Não, é um híbrido comum. Mas mesmo assim, ele já é bem econômico. Eu gasto 40 euros por mês de ônibus, eu vou de Dart pro trabalho mesmo. E... Do trem, então? Do trem, isso, eu vou de trem pro trabalho.
que eu trabalho ali no Grand Canal, então é bem tranquilo. O lazer nosso varia muito, né? A gente tenta separar 400 por mês para nós dois. Às vezes gasta menos, às vezes gasta mais. Depende muito. Eu gosto muito de cozinhar, então a gente cozinha muito em casa. A gente não gosta muito de... Tô tentando seguir uma vida mais saudável. Então a gente não pede muito delivery e não sai muito para comer. E academia também, né? Que a gente paga, a Flyfit, que é 40 euros cada, 80 nós dois. Esse prédio, tem alguma facility aqui? Alguma Não. coisa? Ele tem só o courtyard. Só o courtyard é pra... O jardim. Só o jardim. E aí tem um playground e tem uma academia ao ar livre. É a única coisa que tem. Qual a média salarial de vocês aqui? Vocês podem falar? Hoje é por volta de líquido 2.500 por mês. Sim, é o mesmo. É o mesmo. Sim. Então, por isso que vocês se encaixam neste apartamento aqui. Sim, na verdade, hoje a gente consegue alugar até um de 2 quartos com esse salário. Mas quando a gente começou, quando a gente chegou aqui, a minha média era 450 por semana. E a minha era 520 por semana. Que aí dava mais ou menos 2.000, 1.800 por mês. Quando vocês começaram, não conseguiram se encaixar no de 2 quartos, só de 1 quarto. Sim, que ter um de 2 quartos seria, não é necessário, mas seria bom para caso minha mãe que venha do Brasil, alguém venha dormir aqui em casa, a gente tem um segundo quarto, em vez de deixar na sala. E aí, galera, você gostou de conhecer aqui o custo de vida do Wilson e do Igor aqui na Irlanda e o programa Coastal Rental? Comenta aí o que você mais gostou. E segue lá também o canal dos meninos aqui. Qual é o canal? Um Diário de 2. Um Diário de 2. Onde nós mostramos as nossas viagens aqui. É um canal que a gente está começando, mas a gente mostra nossas viagens que a gente faz pela Europa e pela Irlanda. Esse verão, que parece que vai ser um verão de verdade, nós pretendemos viajar a Irlanda inteira e vamos filmar tudo para vocês. Isso aí. E também damos dicas sobre a vida, o dia a dia na Irlanda. Isso aí. Vou deixar os links aqui na descrição e obrigado aí, viu, meninos, por abrir a porta da casa de vocês. Eu que agradeço. É isso aí. Valeu.